Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional do curso Portal F3, e eu estou passando aqui para disponibilizar um vídeo esclarecendo uma situação que tem gerado alguns questionamentos, que é saber se o brasileiro que adquire uma outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. Eu não sei se é do seu conhecimento, se você chegou a assistir. O programa Fantástico da Rede Globo divulgou uma reportagem, vamos jogar na tela até, ó. Uma reportagem mencionando a situação de uma brasileira que foi acusada de matar marido nos Estados Unidos e que foi objeto de um processo de extradição. Está aqui, ó. Acusada de matar marido nos Estados Unidos, brasileira passa por extradição inédita. Estou de volta com vocês. E o Fantástico divulgou essa reportagem e, gente, foi de imediato. O Fantástico é um programa que tem uma audiência muito grande, mas a reportagem foi divulgada, aí muitos amigos meus, alunos meus, começaram a me mandar mensagem perguntando, e eu digo, olha, eu vou disponibilizar um vídeo porque é um tema de interesse público. E aí são duas questões que eu queria aqui abordar com vocês. Primeiro, se o brasileiro nato, como é o caso desta pessoa, pode ser extraditado, e segundo, se um brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Em relação à extradição, gente, eu vou trazer para vocês a Constituição brasileira no artigo 5º, vamos jogar na tela, por favor, ó. Esse é o artigo 5º da Constituição brasileira, e aqui no seu inciso 51 tem assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Estou de volta. A partir dessa previsão constitucional, brasileiro nato não pode ser extraditado. A extradição só pode ocorrer em relação a brasileiros naturalizados. Brasileiro nato não pode ser extraditado, ou seja, não pode ser entregue a um outro país para responder a um processo criminal que corre contra ele nesse outro país. E aí as pessoas questionam, mas professor, uma brasileira nata foi extraditada para os Estados Unidos, onde ela responde a um processo penal sob a acusação de ter matado o seu marido. E, gente, o que é que acontece? Ela foi extraditada porque ela perdeu a condição de brasileira. Ela perdeu a nacionalidade brasileira, ela passou a ser considerada estrangeira. E por que que isso aconteceu? Porque ela adquiriu a nacionalidade americana. Alguns anos atrás, ela voluntariamente adquiriu a nacionalidade americana e, com isso, ela veio a ter a sua nacionalidade brasileira cancelada num procedimento aqui no Brasil, junto ao Ministério da Justiça. E esse é o ponto que gerou muitos questionamentos, porque, de uma maneira geral, há muitos brasileiros morando no exterior que adquirem a nacionalidade do outro país. De repente, você tem algum parente, algum amigo que mora, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, há muitos anos, e tirou a nacionalidade desse outro país. E aí você ficou com essa dúvida: será que ele vai perder a nacionalidade brasileira? Bom, a Constituição cuida desse tema no seu artigo 12. O artigo 12, gente, é o artigo da Constituição que se dedica ao tema da nacionalidade. Joga na tela, por favor. Olhem como está aqui no artigo 12 da Constituição. São brasileiros, está aqui, nacionalidade. Quando eu chego no parágrafo 4º, tem assim: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: a. reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b. imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Estou de volta com vocês, preste atenção. A Constituição está trazendo com clareza a seguinte ideia:
O brasileiro que adquirir a nacionalidade de um outro país perde a nacionalidade brasileira, exceto duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses? Vamos voltar na tela para o pessoal fixar bem e eu explicar. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Estou de volta. O que quer dizer reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira? Exceto se o brasileiro é nacional nato desse outro país. Se pela lei desse outro país, o brasileiro é nacional nato. Nacional nato é nacional desde o dia em que nasceu. No dia em que essa pessoa nasceu, ela tinha dupla nacionalidade. Ela, ao mesmo tempo, ela é brasileira e tem a nacionalidade de um outro país. Por exemplo, um brasileiro que no dia em que nasceu, ele é ao mesmo tempo brasileiro e italiano. Pela legislação italiana, o direito da Itália prevê que o filho de italiano também é italiano. Vamos imaginar um italiano que mora aqui no Brasil com uma brasileira e eles têm um filho. É um filho de uma brasileira, nasceu no Brasil, é brasileiro, mas pela lei da Itália também é italiano, porque é filho de um italiano. Então, no dia em que nasceu, ele tem duas nacionalidades originárias, brasileiro e italiano. E deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Nacionalidade originária é a nacionalidade que surge com o nascimento, mas não quer dizer que a pessoa teve os seus documentos naquele exato momento. Há muitos casos de brasileiros que são nacionais natos de um outro país, mas não têm ainda a documentação e só providenciam em outro momento. Por exemplo, vamos imaginar que alguém que está aqui me assistindo nesse momento é um filho de italiano ou é um neto de italiano. É italiano nato desde o dia em que nasceu, mas até hoje não tem a documentação. Aí buscou, junto ao consulado italiano, regularizar e, como a gente costuma dizer, tirar os documentos de cidadania da Itália. Perceba, vamos imaginar que essa pessoa está com 30 anos de idade quando consegue regularizar essa documentação. E ela recebe a documentação já com 30 anos de idade, mas ela é italiana nata. É nacional originário da Itália, porque no dia em que ele nasceu, ele já tinha o direito à nacionalidade. Ele só pegou a documentação agora. É completamente diferente de um brasileiro que não seja italiano desde o seu nascimento, que venha lá morar na Itália e pela lei da Itália, ele requeira a naturalização. É completamente diferente. Então, é importante você saber diferenciar isso que eu estou falando. Uma coisa é, você pediu para se naturalizar agora, outra coisa é, você pediu agora os documentos, mas você já é, desde o dia em que nasceu, titular daquela nacionalidade, ok? Então, se o brasileiro, desde o dia em que nasceu, é titular da nacionalidade do outro país, ele não perde a nacionalidade brasileira. Vamos voltar na tela com a segunda situação, que é imposição de naturalização pela norma estrangeira, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Estou de volta. A Constituição está dizendo o seguinte: se o brasileiro se naturalizou porque a norma estrangeira impõe como condição para permanecer no território ou para exercer direitos civis. Por exemplo, vem uma lei estrangeira e estabelece que a partir de agora o estrangeiro, para poder usufruir de determinadas liberdades, terá que se naturalizar, terá que adquirir a nacionalidade do país, o que seria uma medida arbitrária. Mas se existir uma medida dessa, o brasileiro se naturalizar, ele não perde a nacionalidade brasileira. E olha o que eu quero que você enxergue. Nos dois casos, não há um ato de vontade de o brasileiro querer se tornar nacional do outro país. Na nacionalidade originária, é desde o dia em que ele nasceu. No dia em que ele nasceu, ele não tem a opção de dizer, eu quero ser apenas brasileiro. Não, você é, ao mesmo tempo, nacional de dois países. E na segunda hipótese, ele foi obrigado, é uma imposição. A lei estrangeira disse, ou você se naturaliza,
ou você não vai poder permanecer no território, ou você vai sofrer restrição de liberdades. E aí ele disse, bom, então eu vou me naturalizar. A grande maioria das situações que nós temos na vida real são brasileiros que moram em outros países e que voluntariamente buscam adquirir a nacionalidade do outro país. É aquele amigo seu, é aquele parente seu que mora no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, há muitos anos, e aí cumpriu os requisitos da lei desse outro país e se tornou nacional desse outro país. Nessa hipótese, gente, ele perde a nacionalidade brasileira. Essa hipótese, que é a mais comum, gera a perda da nacionalidade brasileira. Agora preste atenção. Isso não opera automaticamente. Tem que haver um procedimento junto ao Ministério da Justiça. Se o Estado brasileiro não tem conhecimento da informação, não vai haver a decretação da perda. No caso que foi divulgado no Fantástico, o Estado brasileiro tomou conhecimento por quê? Porque os Estados Unidos comunicaram ao Brasil a situação do processo e indicaram que se tratava de uma situação americana, que ela tinha se naturalizado americana. Aí o Brasil, com o recebimento da informação oficial, ele instaurou um procedimento para decretar a perda da nacionalidade brasileira. Vamos imaginar que você tem um amigo que mora há muitos anos nos Estados Unidos, ele se naturalizou americano. Se o Brasil não tem conhecimento dessa informação, o Brasil não tem como instaurar o procedimento para decretar a perda da nacionalidade. Mas, se de outro lado, a informação for formalizada ao Estado brasileiro, aí o Estado tem um dever de instaurar o procedimento, ok? Então, essas são as considerações que eu queria trazer, esclarecendo esse tema aí que está sendo objeto de ampla discussão, porque são muitos os brasileiros, né, que moram em outros países e que adquirem outra nacionalidade. Espero que o vídeo lhe tenha sido útil, proveitoso, e eu gostaria de lhe fazer 2 pedidos. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, após assistir o vídeo, eu faço a opção de se inscrever. E 2, se você puder, compartilhe o vídeo para que essa informação chegue ao conhecimento de outras pessoas. Muito obrigado por estarem aqui estudando comigo. Sigam firme aí nos estudos de vocês, na vida de vocês. Fiquem com Deus.